Quando a vida entra naquele momento em que tudo parece confuso, bagunçado e sem direção, muita gente tenta resolver correndo, tomando decisões no impulso, ouvindo todo mundo ao redor, menos a fonte certa. E é exatamente aí que entra uma das lições mais simples e mais profundas que David Yonggi Cho nos ensinava. Antes de qualquer movimento, antes de qualquer escolha importante, existe algo que precisa acontecer primeiro: luz. Sem luz, ninguém enxerga o caminho. Sem clareza, qualquer passo pode levar ainda mais fundo na confusão. E talvez hoje você esteja exatamente assim, tentando decidir algo importante, mas sentindo que está tudo escuro por dentro, sem saber qual é o próximo passo certo. Se isso já aconteceu com você, fica aqui até o final desse vídeo, porque o que vamos conversar hoje pode mudar completamente a forma como você faz orações, como você aprende a esperar em Deus, e como você começa a perceber a direção de Deus nas pequenas e grandes decisões da sua vida. Aproveita agora, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse tipo de conteúdo ajuda muita gente que está cansada de errar por falta de clareza. E assim, você não perde nenhuma mensagem que pode fazer diferença no seu dia a dia. David Yonggi Cho nos ensinava que tudo começa com uma imagem simples que está logo no início da Bíblia. A terra estava sem forma, vazia, e a escuridão dominava tudo. Então, Deus não criou caminhos, não criou pessoas, não criou soluções primeiro. Ele disse algo direto: haja luz. Isso nos ensina que, quando a vida fica sem forma, quando as áreas da saúde, das finanças, da família ou do trabalho parecem fora do lugar, o primeiro pedido nas orações não deve ser pressa por resposta, mas luz de Deus na vida. Porque a oração que traz clareza não força decisões, ela ilumina o que já estava ali, mas que a gente não conseguia enxergar. E aqui está um ponto muito importante para quem busca uma vida guiada por Deus de forma simples. Muita gente ora pedindo respostas prontas, mas David Yonggi Cho mostrava que o começo certo é pedir clareza. É dizer em palavras simples: Deus, mostra o que eu não estou vendo. Essa atitude muda tudo, porque a oração com fé não é para empurrar Deus a concordar com nossos planos, mas para alinhar nossos olhos ao propósito divino. Quando a luz chega, a confusão perde força, o medo diminui e as decisões começam a fazer sentido, mesmo antes de tudo se resolver por fora. Talvez agora você esteja pensando em uma situação específica, algo que vem tirando seu sono, e isso é importante. Guarda isso na mente enquanto continua ouvindo, porque ao longo desse vídeo, vamos falar sobre como ouvir a voz de Deus de maneira simples, sem complicação, e como discernir a vontade de Deus sem cair em ansiedade. A fé começa quando a gente aprende a parar, respirar e não decidir nada importante enquanto tudo ainda está escuro por dentro. A Bíblia reforça isso quando diz, em Gênesis capítulo 1, que a luz veio antes da organização. Isso não é por acaso. David Yonggi Cho nos lembrava que ninguém constrói uma vida cristã vitoriosa tomando decisões no escuro. Primeiro vem a luz, depois vem o caminho. Por isso, aprender a esperar em Deus não é perder tempo, é ganhar direção. É entender que a oração e propósito caminham juntos e que quando a luz de Deus começa a clarear a mente, o coração passa a ter paz para continuar. E fica comigo, porque no próximo trecho vamos falar sobre algo que muita gente ignora. Por que esperar em oração antes de agir pode evitar erros que levam anos para serem corrigidos. Se isso já fez sentido para você até aqui, continua assistindo, porque a próxima parte aprofunda ainda mais esse ensinamento que pode mudar a forma como você toma decisões com Deus todos os dias. Depois que entendemos que tudo começa com a luz de Deus na vida, surge uma pergunta muito comum: o que fazer enquanto essa luz ainda não ficou clara? David Yonggi Cho nos ensinava que esse tempo de espera não é vazio, nem inútil e muito menos perda de tempo. Pelo contrário, é nesse período que a oração com fé trabalha de forma mais profunda dentro da gente. Esperar em Deus não significa ficar parado sem fazer nada. Significa não agir antes de ter clareza suficiente para dar o próximo passo certo. E esse é um dos maiores desafios da vida, porque a nossa tendência natural é agir rápido para aliviar a ansiedade. David Yonggi Cho explicava que a oração e paciência caminham juntas. Quando alguém ora de verdade, sem pressa, algo começa a mudar por dentro. A mente vai ficando mais calma, o
O coração vai ficando mais sensível, e aos poucos a confusão começa a dar lugar a uma direção de Deus mais clara. É nesse ponto que muitas pessoas erram, porque oram um pouco, não vem resposta imediata e já tomam decisões baseadas no medo ou na pressão do momento. Mas a oração que traz clareza precisa de tempo, porque clareza não nasce da pressa. Ele costumava contar o testemunho de uma mulher simples que enfrentava uma grande dificuldade financeira. Ela tinha filhos, contas atrasadas e nenhuma solução visível. Em vez de agir por desespero, ela decidiu separar um tempo para orações mais constantes, buscando esperar em Deus antes de fazer qualquer movimento. Com o passar dos dias, algo começou a se formar na mente dela de maneira muito clara. Não foi confusão, não foi ansiedade, foi uma ideia nítida, um direcionamento específico sobre onde abrir um pequeno negócio. Aquilo trouxe paz, não trouxe medo. E essa paz foi o sinal de que a direção de Deus estava começando a se revelar. Esse ponto é essencial para quem quer aprender como tomar decisões com Deus. Quando a resposta vem acompanhada de paz, mesmo que o cenário ainda não esteja resolvido, isso indica que a oração poderosa já começou a cumprir seu papel. David Yonggi Cho nos ensinava que a fé não ignora a realidade, mas também não se move apenas por ela. A pessoa ora, espera, observa o que começa a clarear por dentro e só então age. Foi exatamente isso que aquela mulher fez. E com o tempo, o negócio prosperou e as dívidas começaram a ser resolvidas. A Bíblia reforça esse princípio quando diz, no livro de Tiago, capítulo 1, que quem pede deve pedir com fé, sem duvidar. Isso não significa pedir rápido, significa pedir com constância, com confiança e com disposição para esperar. A oração e propósito se conectam nesse momento, porque enquanto você espera, Deus vai ajustando não só a situação, mas também você. Muitas vezes a resposta demora não porque Deus está em silêncio, mas porque ainda estamos agitados demais para reconhecer a direção certa. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo agora, um período em que nada parece avançar, mas também nada está totalmente perdido. Se for assim, não desanima e continua comigo, porque no próximo trecho vamos falar sobre algo que confunde muita gente: como diferenciar sonhos de Deus de simples desejos pessoais. Esse entendimento pode evitar frustrações enormes e te ajudar a viver uma vida guiada por Deus com mais segurança e paz. Chegando a esse ponto, David Yonggi Cho nos ensinava algo que muda completamente a forma de enxergar a própria vida. Nem todo sonho que passa pela nossa cabeça vem de Deus. E entender isso é fundamental para quem deseja viver uma vida guiada por Deus sem frustração. Muitas pessoas oram, mas no fundo já decidiram o que querem e apenas pedem que Deus aprove. Isso não é esperar em Deus. Isso é tentar usar a oração como confirmação de uma ambição pessoal. A diferença entre sonhos de Deus e desejos humanos está no efeito que cada um produz dentro do coração. Segundo os ensinamentos de Yonggi Cho, um sonho que vem de Deus não gera inquietação constante. Ele pode até ser grande, desafiador e exigir paciência, mas traz uma paz firme, mesmo antes de qualquer resultado aparecer. Já a ambição humana normalmente vem acompanhada de pressa, comparação com outras pessoas e medo de ficar para trás. Quando alguém vive guiado apenas por desejo próprio, a oração perde o propósito e se torna apenas um pedido repetitivo, sem transformação interior. Por isso, a oração que traz clareza precisa alinhar o coração antes de alinhar as circunstâncias. A Bíblia deixa isso muito claro quando diz, no livro de Provérbios capítulo 16, que o coração do ser humano faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Esse princípio ajuda a discernir a vontade de Deus no dia a dia. Quando o plano nasce apenas da vontade própria, ele cobra energia demais e entrega paz de menos. Mas quando o plano vem da direção de Deus, mesmo que o caminho seja longo, existe descanso interior. David Yonggi Cho insistia que essa paz é um dos sinais mais confiáveis para reconhecer os sonhos de Deus. Outro ponto importante é que os sonhos de Deus sempre caminham em harmonia com a palavra. Eles não exigem atalhos errados, não pedem que você fira valores, nem empurram você para decisões impulsivas. Já a ambição humana costuma justificar qualquer coisa em nome do resultado. Por isso, quem pratica oração com fé aprende a esperar até que a visão fique clara, simples e coerente. Quando ainda existe confusão, ansiedade e conflito interior, é sinal de que ainda não é o tempo de agir. Talvez você esteja segurando
um sonho agora e não sabe se deve seguir ou recuar. Antes de tomar qualquer decisão, vale parar, orar e observar. Isso gera paz ou só aumenta a pressão? Isso aproxima você de uma vida cristã vitoriosa ou apenas alimenta comparação e ansiedade? David Yonggi Cho nos ensinava que ouvir a voz de Deus não é algo distante nem complicado, mas exige algo que muitas pessoas evitam: disposição para obedecer antes mesmo de entender tudo. Muitas vezes a direção de Deus já foi dada, mas a pessoa continua confusa porque não aceitou o primeiro passo. A oração não serve apenas para pedir respostas novas, mas também para confirmar aquilo que já foi mostrado. Quando alguém ignora isso, entra num ciclo de atraso, frustração e repetição de erros. Um exemplo claro disso aparece na história do povo de Israel no deserto. A Bíblia mostra, no livro de Êxodo capítulo 13, que Deus guiava o povo de forma constante, mas mesmo assim, muitos reclamavam, duvidavam e desobedeciam. A direção de Deus estava presente, mas a falta de obediência atrasou o avanço. Esse exemplo mostra que não adianta pedir nova orientação se a última não foi seguida. A fé e obediência caminham juntas, e separar as duas gera confusão interior. Ouvir a voz de Deus, segundo esses ensinamentos, está muito ligado à sensibilidade do coração. Quando a pessoa vive acelerada, tomada por medo ou ansiedade, a mente fica barulhenta demais para perceber a luz de Deus na vida. Por isso, a oração e paciência são tão importantes. Não é só sobre falar, mas sobre silenciar expectativas próprias para perceber a direção certa. Muitas decisões erradas não nascem da falta de oração, mas da falta de escutar. No Salmo 32, a mensagem central é que Deus não apenas aponta uma direção, mas acompanha cada passo de quem decide ouvir. Em outra forma de entender esse texto bíblico, é como se Deus estivesse dizendo: eu vou mostrar o caminho certo, não só com palavras, mas com presença constante. Quando a Bíblia fala que Ele aconselha com os olhos sobre nós, a ideia não é vigilância distante, e sim cuidado contínuo. É a imagem de alguém que caminha ao lado, observando, corrigindo com suavidade e protegendo antes mesmo do erro acontecer. Esse ensinamento revela que a orientação de Deus não é fria nem automática. Ela é pessoal, atenta e próxima. O caminho é ensinado, mas o cuidado permanece durante toda a jornada. Não se trata apenas de saber por onde ir, mas de saber que, enquanto se anda, não se está sozinho, porque o olhar de Deus acompanha, guia e ajusta cada decisão ao longo do percurso. Isso mostra que a direção de Deus não vem como pressão, mas como cuidado. Quando alguém ora com fé e realmente deseja uma vida guiada por Deus, começa a perceber pequenos ajustes internos, uma ideia que perde força, uma decisão que já não parece certa, um caminho que deixa de fazer sentido. Esses sinais simples são parte de como discernir a vontade de Deus no cotidiano. David Yonggi Cho também alertava que a desobediência raramente começa grande. Ela começa pequena, com justificativas aparentemente razoáveis. A pessoa sente que não deveria agir agora, mas age. Sente que deveria esperar mais, mas decide acelerar. Aos poucos, isso vai gerando desgaste emocional, culpa e sensação de estar fora do lugar. A oração que traz clareza ajuda justamente a evitar esse desgaste, porque alinha o tempo da pessoa com o tempo de Deus. Outro ponto importante é entender que a obediência não elimina desafios, mas evita atrasos desnecessários. Moisés, por exemplo, ouviu a direção de Deus, mas o povo frequentemente resistia. O resultado foi um caminho muito mais longo do que precisava ser. David Yonggi Cho usava esse exemplo para ensinar que quando alguém insiste em fazer do próprio jeito, mesmo orando, acaba prolongando o processo. Já quem aprende a esperar em Deus e obedecer no tempo certo vive pela fé, com menos peso e mais clareza. No livro de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia fala sobre entrar no descanso de Deus. Esse descanso não significa ausência de trabalho, mas ausência de conflito interior. Quando a pessoa está alinhada com a direção de Deus, mesmo enfrentando dificuldades, existe paz. E essa paz funciona como confirmação de que o caminho escolhido está certo. Por isso, ouvir a voz de Deus não é ouvir algo externo, mas perceber quando a decisão gera descanso ou inquietação. David Yonggi Cho reforçava que uma vida cristã vitoriosa não é construída com decisões impulsivas, mas com escolhas feitas após oração, espera e obediência. Quem aprende isso passa a errar menos, sofre menos e avança com mais segurança. A direção de Deus pode não mudar o cenário de um dia para o outro, mas muda a forma como a pessoa caminha dentro dele. E quando o coração está alinhado, o
caminho, cedo ou tarde, se abre. David Yonggi Cho nos ensinava que o momento de agir só deve chegar depois que 3 coisas caminham juntas: obediência, paz e certeza, construída em oração. Quando essas 3 não estão alinhadas, qualquer decisão vira um risco desnecessário. Muitas pessoas confundem pressa com fé, mas fé não é correr sem direção, é avançar com segurança. A oração e paciência existem justamente para proteger a pessoa de escolhas feitas no impulso, no medo ou na ansiedade. Ele explicava que a paz interior funciona como um sinal de confirmação. Não é empolgação passageira, nem entusiasmo momentâneo, mas um descanso constante, mesmo quando ainda existem desafios. A Bíblia reforça isso quando diz, no livro de Colossenses capítulo 3, que a paz de Deus deve governar o coração. Governar significa liderar, tomar a frente. Se a decisão não traz paz, ainda não é hora. A oração que traz clareza ajuda a Pia a perceber isso antes que erros sejam cometidos. Esperar em Deus não significa ausência de ação, mas preparação interior. Enquanto a pessoa ora, algo é ajustado por dentro, expectativas, motivações e até o tempo certo. Muitas vezes o problema não é o sonho, mas o momento. Os sonhos de Deus precisam amadurecer dentro da pessoa antes de se manifestarem fora. Quando alguém tenta antecipar esse processo, acaba criando frustração, desgaste emocional e até prejuízos que poderiam ser evitados. No livro de Salmos, capítulo 37, está escrito que devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar e Ele agirá. Essa entrega não é passiva, é consciente. A pessoa ora, observa, espera a direção de Deus se tornar clara e só então toma decisões. Isso é viver uma vida guiada por Deus de forma prática. Não é ausência de problemas, mas presença de direção. E onde existe direção, existe avanço, mesmo que seja passo a passo. A certeza em oração não vem como uma voz alta ou algo extraordinário, mas como convicção tranquila. A confusão vai diminuindo, as opções erradas perdem força e o caminho certo começa a se destacar naturalmente. Esse processo exige fé e obediência, porque muitas vezes o caminho revelado não é o mais rápido, nem o mais fácil, mas é o mais seguro. E segurança vale mais do que velocidade. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 10, que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Isso mostra que reconhecer a direção de Deus é resultado de relacionamento constante, não de momentos isolados. Quanto mais a pessoa desenvolve o hábito da oração com fé, mais fácil fica discernir a vontade de Deus nas decisões diárias. A oração constrói sensibilidade, e essa sensibilidade evita escolhas que parecem boas no começo, mas trazem problemas depois. Por isso, antes de agir, é essencial perguntar: isso confirma o propósito divino ou apenas alivia minha ansiedade? Isso traz luz de Deus na vida ou só aumenta a pressão? David Yonggi Cho dizia que quando a resposta vem de Deus, ela sustenta a pessoa no processo. Mesmo que os resultados demorem, existe firmeza interior. Essa firmeza é o que mantém alguém de pé enquanto espera o cumprimento completo da direção recebida. Aqui está um passo a passo simples e aplicável no dia a dia, inspirado nos ensinamentos de David Yonggi Cho, focado em atitude diária. Passo 1. Separe um tempo fixo para orar todos os dias. Não espere sentir vontade. Escolha um horário possível, mesmo que seja curto. O importante é a constância. Esse tempo não é para repetir frases, mas para falar com sinceridade e depois ficar alguns minutos em silêncio. É nesse silêncio que a mente desacelera e a confusão começa a diminuir. Passo 2. Leve para a oração apenas uma decisão por vez. Muita gente se sente perdida porque tenta resolver tudo ao mesmo tempo. Escolha um assunto principal: trabalho, família, dinheiro, ou uma escolha específica. Ore sobre isso por alguns dias seguidos. Clareza vem com foco, não com excesso de pedidos misturados. Passo 3. Observe o que acontece dentro de você, não fora. Enquanto ora, preste atenção se a decisão traz paz ou inquietação. Se aumenta a ansiedade, ainda não é o momento. Se traz calma, mesmo sem resposta imediata, é sinal de que você está no caminho certo. A direção de Deus geralmente vem como tranquilidade, não como pressão. Passo 4. Evite decidir quando estiver emocionalmente abalado. Nunca tome decisões importantes quando estiver com raiva, medo ou desespero. Esses estados distorcem a percepção. Use esses momentos apenas para orar e esperar. Decisões feitas no pico da emoção quase sempre geram
geram arrependimento depois. Passo 5. Confirme se a decisão fere seus valores. Se o caminho exige mentira, desonestidade ou prejudicar alguém, descarte. A direção de Deus nunca exige que você se traia. Quando a decisão é correta, ela se alinha com princípios simples de honestidade e coerência. Passo 6. Espere a repetição da clareza. Quando a mesma ideia correta volta várias vezes, com paz, ao longo dos dias, isso é confirmação. Já ideias impulsivas mudam o tempo todo. Clareza verdadeira permanece, não oscila. Passo 7. Dê o primeiro passo pequeno. Não tente resolver tudo de uma vez. Quando tiver paz, dê apenas o próximo passo possível. A vida guiada por Deus acontece em etapas, não em saltos. Cada passo confirma o próximo. Passo 8. Aceite que esperar faz parte do processo. Esperar não é perder tempo, é evitar atrasos maiores. Muitas dores poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse esperado mais um pouco antes de agir. Paciência protege o futuro. Passo 9. Revise suas decisões regularmente. Volte à oração e avalie. Isso ainda traz paz? Ainda faz sentido? Ajustes fazem parte do caminho. Deus guia pessoas em movimento consciente, não em rigidez. Passo 10. Transforme isso em hábito, não em emergência. Não ore só quando tudo dá errado. Quem vive guiado por Deus constrói esse hábito no dia a dia. Quanto mais constante você for, mais natural ficará discernir a direção certa. Seguindo esse passo a passo, você não elimina desafios, mas evita decisões erradas, reduz a ansiedade e constrói uma vida mais firme, clara e segura, dia após dia. Se você deseja viver uma vida cristã vitoriosa, aprenda a valorizar esse tempo de oração, espera e confirmação. Não apresse aquilo que ainda está sendo construído. Deus revela-te a direção certa no tempo certo, e quem aprende a esperar, erra menos e avança com mais paz. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para continuar aprendendo como tomar decisões com Deus de forma prática e segura no dia a dia.